Alô? Achei que estava sem retorno, que estava desligado aqui. Mas me sentindo muito alegre, muito feliz, muito grato a Deus por esta juventude, por aquilo que ela tem realizado durante todo esse ano, ativo em todas as esferas da igreja, e concluindo agora com esse congresso, que tem sido muito agradável, não só a nós, mas principalmente a Deus. Vendo essa turma cantar aqui, uma nova, ou dirigindo os cultos aí nesses dias, como é bom poder acompanhar o desenvolvimento da nossa juventude, da nossa igreja. Graças a Deus por isso, reverendo Roberto? Ver essa turma aí assumindo as suas posições, seu trabalho, e louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Ano de boas notícias? Sim. Olhem para isso que está acontecendo no meio da nossa juventude. Agradecer a Deus pelo trabalho do Pedro Felipe, do presbítero Fábio, como conselheiro, da diretoria, como a nossa juventude está empenhada nesse trabalho. Quem está aqui não vê o que acontece lá em cima, mas a quantidade de jovens que desde o início estão aqui comprometidos com esse trabalho. Todo domingo, quarta-feira, segunda-feira, estão lá transmitindo os cultos, chegando cedo, trabalhando. Como é bom ter essas notícias boas, A igreja envolvida, principalmente os nossos jovens, com esse trabalho. Quando no final de 2019, nós lançamos o tema para o ano das boas notícias, nenhum de nós e ninguém no mundo poderia imaginar o que aconteceria em 2020. É algo nunca visto no mundo, principalmente no mundo moderno, Uma pandemia provocada por um vírus novo, desconhecido, provoca a morte de milhares de pessoas, impede a circulação, e afeta a economia, afeta a vida de todos, de uma maneira assim muito forte, muito sensível, E nós esperávamos boas notícias, Ficamos frustrados aí na nossa expectativa, E escrito chato. Mas será que ficamos frustrados? Eu acho que não, No culto de sexta-feira, no culto de ontem, os preletores aí trouxeram uma mensagem, uma boa notícia. Eu sei que tivemos aqui uma boa frequência, uma boa assistência também, à distância. E a verdade que a gente chega é o seguinte: as boas novas do Evangelho, elas são eternas. Elas independem das circunstâncias, se tem pandemia ou se não tem. Elas são boas notícias. O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. E por isso é eterna, por isso independe das circunstâncias. E por isso nós estamos aqui para louvar esse Deus, que é soberano, que é Senhor, que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, mesmo que a gente não entenda. Mas Ele está dirigindo e tem se revelado a nós, e se revelou a nós através da sua palavra eterna, dessa palavra que traz vida ao nosso coração e que não precisa de correção ou de atualização. E o que são as boas notícias hoje? Segundo a proposta, o tema que me foi passado, para nós hoje, aqui e agora, quais são essas boas notícias que nós podemos transmitir? E quero fazer aqui algumas observações
trazer algumas boas notícias para você a respeito da nossa igreja. Quando essa pandemia começou, lá no mês de março, a partir do terceiro domingo, nós começamos a fazer os cultos com o templo vazio e transmitindo com o celular aqui apenas pelo Facebook e com as dificuldades, mas Deus levantou uma turma muito competente, muito capaz, e as coisas foram mudando. E o primeiro pensamento foi, como é que nós vamos passar? O que vai acontecer com a igreja nesse tempo? Será que nós vamos conseguir ter recursos para manter as atividades da igreja? Será que vamos conseguir cumprir as nossas obrigações? Como nós vamos alimentar o povo com a palavra, com a pregação, com o ensino? Então, espiritualmente, como vai ficar a igreja, como vão ficar os membros da igreja? Todas as preocupações que vinham ao nosso coração. E os cultos, sem a presença da igreja, porque na verdade eu tenho dito isso e continuo afirmando: culto é aqui, culto é o povo reunido, culto é a igreja na presença do Senhor. Na internet você assiste um culto, você assiste, ouve uma mensagem, edifica a sua vida, você ouve um grupo de louvor cantando, isso faz bem ao seu coração, mas não é culto. Culto é quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Então isso precisa ficar muito claro. Eu estou participando do culto. Você está assistindo um culto de longe. Aqui você está participando de um culto. Quebra o galho? Sem dúvida, porque a palavra está sendo pregada, a Bíblia está sendo ensinada, mas na verdade o povo de Deus está disperso, recebendo uma mensagem como você recebe alguma coisa através da internet, da televisão, de outro meio. Mas como ficaríamos nisso tudo, Aí começou a contribuição através de depósitos, direto na conta da igreja, coisa nova. A maioria do pessoal não estava acostumado. Será que ia funcionar? Como vamos transmitir o culto se não temos aparelhagem? Como é que nós vamos fazer essa mensagem chegar a tantas pessoas? E muitas perguntas, muitas dúvidas. E o que fizemos, Vamos buscar a Deus, vamos buscar na palavra, vamos orar, vamos buscar soluções, vamos ver o que Deus nos dirige, para onde Ele vai nos conduzir. E começamos a agir, não ficamos parados esperando, e os meses foram passando, e agora a gente pode olhar para trás e ver o agir maravilhoso de Deus na vida da igreja. Gente, é uma coisa extraordinária. A gente que está participando do dia a dia, pastor? A gente que está vivendo aqui, o Abraão e outros mais, como Deus foi operando, transformando, mudando as circunstâncias de uma maneira assim extraordinária. Por exemplo, a arrecadação da igreja aumentou. Glória a Deus. A gente esperava que fosse diminuir, aumentou, glória a Deus. Que coisa maravilhosa que a gente fala, Contribuição para a igreja não é material, é espiritual. Os irmãos foram fiéis, começaram depositando, transferindo, coisa maravilhosa. A gente ficava admirado cada semana, cada mês, vendo a operação de Deus, gente. Algo maravilhoso. Nenhum pagamento foi atrasado, nenhum missionário deixou de receber. E agora, no final de ano, Massai? Então, depois você podia passar aquelas mensagens para o grupo da igreja, todos eles vibrando, agradecendo, porque a igreja está mandando uma oferta de fim de ano. Missionário, acho que nunca pensou em receber isso,
estão recebendo, estão sendo gratos. Eu sempre lembro daquilo que a palavra de Deus diz, né, que quando nós contribuímos, né, e as pessoas agradecem a Deus, oram a nosso favor, e assim tem sido, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ainda sobrou dinheiro. Nós estamos com... Você já viu aqui, né? Aquelas caixas de som, como é que tudo foi mudado aqui, ó. Um som limpo chegando a você aí, claro, sem barulho, né? Os bateristas ficaram meio frustrados aí, né? Porque agora, se bater muito forte, vai doer o ouvido deles, né? Então, a turma está glorificando a Deus, né? E nós estamos aqui louvando a Deus por isso tudo. Então trocamos o ar-condicionado da igreja, coisa que o conselho vinha conversando há anos. Precisamos trocar, esse nosso vai quebrar, esse nosso vai dar problema para a gente, muito caro. Esse ano estamos com ar-condicionado zerinho. Máquinas novas, mais eficazes, mais econômicas. Gente, Deus está agindo. Deus está agindo, Deus não parou. Ele está cuidando do seu povo. Somos objetos do amor de Deus. Ele nos amou primeiro, não acabamos de cantar aqui. Que coisa maravilhosa, irmão. Quantos motivos de louvarmos, de agradecermos a Deus. Aqui na área de convivência, você não tem ido muito ali, né? Não tem, mas já está toda diferente. Cuidada. Coisas que Deus tem feito de forma maravilhosa. A gente vê aí a questão da aparelhagem, né, de transmissão. A igreja adquiriu uma mesa de som digital. Acho que 30 e poucos canais, não é isso? 15 mil reais. A bateria, mais 5 mil reais. Mais fone, mais não sei o quê. Bênçãos, boas notícias. Deus agindo. Que coisa extraordinária, irmãos. Gente nova chegando na igreja. Não sei se vocês conheciam essa turma que cantou aqui. Aí, ó, tem gente falando que não conhecia. Aí, tantos talentos que Deus está levantando aqui nessa pandemia, né? Nesses dias. Tem uma turma nova aqui, cantando, louvando a Deus de forma tão maravilhosa. Quantas bênçãos, irmãos. Quantas são, né? E verá surpreso o que Deus já fez. Está fazendo e vai continuar fazendo. Com toda certeza. Quando nós começamos nessas transmissões, nós tínhamos cerca de 700 pessoas inscritas no nosso canal. 9 meses depois, nós estamos com mais de 2.090. E se você não está inscrito, inscreva para a gente chegar a 2.100 rapidinho. 2.000, gente. Mais de 2.000. Que coisa boa, né? Ou seja, está alcançando gente em todos os lugares. Distante, a gente recebe mensagem aí de lugares que a gente nem imaginaria. Estariam nos vendo, nos ouvindo, assistindo a transmissão. E como tem sido elogiado, que as pessoas dizem que a arrumação, a maneira como tem sido conduzidos os cultos, né, tem recebido elogios de tantos lugares. Gente, glória a Deus. Boas notícias. O tema não está errado. Foi certo. Deus faz as coisas certas. Que coisa maravilhosa, podemos chegar aqui pensando nisso, irmãos. E jamais poderíamos imaginar, mas Deus continua no controle de tudo, né? A pregação da palavra não foi interrompida, o ensino bíblico, domingo de manhã, a escola dominical funcionou muito bem. O último estudo agora, pelo Fernando Roberto, sobre família, o estudo sobre Daniel, o estudo sobre Mateus, a igreja foi sendo edificada, alimentada. As coisas não pararam, irmãos. Quantas pessoas que não frequentavam a nossa igreja, não conheciam, né, começaram a assistir
E muitos deles estão vindo agora para o culto presencial. Tanta gente nova, né? Glória a Deus por isso. E as congregações funcionando, o pastor Roberto, evangelista Pedro Felipe, evangelista Rodrigo, viajando aí todos os domingos. A gente não sabe disso, mas todo domingo eles se deslocam daqui para Rio Pomba, Mercedes, São João, para dar assistência às congregações ali. Irmãos, realmente, as bênçãos têm sido grandiosas. E devemos agradecer a Deus, porque poucos irmãos foram até agora contaminados, né? Nenhum com gravidade, glória a Deus por isso. Estamos observando todos os protocolos aí exigidos e com os cultos presenciais, né? A igreja tem sido preservada pela gloriosa mão de Deus. Mas a pandemia também tem nos surpreendido, porque tem revelado também que na igreja há muitos crentes que confiam mais na palavra de governantes, estão batendo cabeça um com o outro, não sabem o que faz, que estão confiando numa vacina milagrosa, muito mais do que confiam em Deus. Acha que a vida deles está guardada se for vacinado, e não porque está nas mãos de Deus. Coisas que a gente não consegue entender. E agora, uma dessas farmacêuticas aí disse que não sabe se quem for vacinado com a vacina dela não vai transmitir mais o vírus. Já notaram a mensagem? Você vai ser vacinado, mas continua usando máscara, distanciado, porque não sabe se vai transmitir mesmo depois de vacinado. Como é que nós podemos confiar nas coisas dessas? E não confiar em Deus? A minha vida está nas mãos de Deus. E vai morrer disso ou daquilo, de Covid, ou de desastre, de não sei o quê. Está na mão de Deus. Ou não? Se o governante disser que você não vai morrer, é que você não vai morrer. Agora vieram com uma coisa aí que os cultos têm que durar 45 minutos. Pela Constituição, a liturgia de um culto é inviolável. Não é governo que tem que dizer quantos minutos você tem que adorar. Estão querendo nos controlar de todo jeito. Estão querendo nos afastar da adoração a Deus. E até quando nós vamos aceitar isso passivamente? Até quando? Nós temos um Deus que cuida de nós, e nós temos o dever, o privilégio de adorá-lo em conjunto, como povo de Deus. Tanta gente com medo de ser contaminada dentro da igreja, mas vai para o serviço, vai praticar esporte, vai para o shopping. Mas na igreja eu não posso ir, porque lá é perigoso, né? Só tem gente feia aqui. Então... Gente, nós estamos chegando num ponto que Deus começa a peneirar. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. A disciplina de Deus está aí. Romanos 14, 7 e 8 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que cuida de nós. E graças a Deus por isso. Porque nós estamos na mão eu posso dizer assim, do ser mais poderoso que existe. E pode fazer-nos viver ou morrer. E nos deu uma vida eterna. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, irmãos,
Anos das boas notícias? Interrogação. Pode tirar essa interrogação. Podemos dizer com toda a certeza que para o povo de Deus é um ano de boas notícias. Jesus disse que a terra e o céu vão passar. Tudo isso vai passar. Mas ele disse que a palavra dele permanece eternamente. Eternamente. Então esse é o momento de a gente voltar mais para a palavra de Deus, para aquilo que tem sido feito aqui na igreja. Buscarmos orientação, direção, exortação, consolo, ânimo, que vem não de nós mesmos, mas vem de Deus, vem da palavra, vem do Espírito Santo que habita em nós. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia, aí em Isaías capítulo 52. Isaías 52. Texto que baseia a mensagem dessa manhã. Eu convido você a ficar de pé um pouquinho, descansar os bancos aí. Eu vou ler Isaías 52. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala: eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas notícias, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno de Deus, do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém. Glória a Deus por essa palavra tão extraordinária, tão maravilhosa, que o Senhor traz ao nosso coração. Pode assentar, irmãos. Que palavra, irmãos. Com essa palavra a gente poderia ir embora, né? Consoladora, exortadora, maravilhosa. Deus aqui é um poema, né, como muitas das profecias, né, e trazem coisas maravilhosas para nós. Versos 1 e 2.
uma exortação para que a igreja desperte, acorde, abra os olhos. Depois Deus lembra aqui, na segunda estrofe, do verso 3 a 6, a história do seu povo. Dos versos 7 a 8, há uma grande notícia: o teu Deus se tornou rei. Verso 9 e verso 10, fala do conforto, da redenção e da vitória do povo de Deus. E o verso 11 e 12 fala de um novo êxodo. Lembre-se que essa palavra foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Para nós tem 2.700 anos. Está aqui, viva, falando conosco hoje, aqui e agora, trazendo essas boas notícias. A palavra de Deus, de fato, é palavra de Deus. De um Deus eterno, que conduz as coisas segundo o seu propósito e para a glória do seu nome. Se a gente fosse estudar esse capítulo, todo ele, a gente não ia sair daqui hoje. Que coisa demais, alimento demais. Então nós vamos aqui nos reter apenas nos 2 primeiros versículos. Pensa bem, irmãos, se a gente for falar tudo. Roberto, muita coisa aqui, né? Porque esses 2 versículos vão mostrar a nós, irmãos, o amor e a soberania de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo e sobre a história. Essa história que está sendo contada. E nós podemos dizer para onde ela está indo. Porque nós temos aqui a boa e perfeita e eterna palavra de Deus diante de nós. Verso 1 e 2, de novo: desperta, Jerusalém, acorda, a cidade santa, desperta a igreja do Senhor, é tempo de despertar. Tudo que está acontecendo tem um objetivo. Gente, todas as coisas acontecem por amor à igreja. Pense nisso. O mundo não está girando nem em torno do Covid, não. A história do mundo está girando em torno da igreja, da sua vida. Porque o que Deus está fazendo é edificar a sua igreja. Jesus disse que trabalha para que a igreja seja apresentada como noiva dele diante do Senhor, pura, sem mácula, perfeita. Pense nisso nesses dias de aflição. Tudo acontece por amor a nós, igreja do Senhor. Estamos preocupados tanto com a pandemia que nos esquecemos da igreja. Esquecemos quem somos, qual é o nosso destino. Esquecemos de quem nos ama com um amor eterno. Que coisa está acontecendo nesse mundo, e a gente muitas vezes é levado, né, por essas coisas acontecendo e ficamos apavorados ao invés de olhar firmemente para Jesus. Porque a palavra aqui diz no versículo 8, porque nós estamos vendo distintamente o retorno do Senhor. Amém? Que coisa extraordinária, irmãos. Desperta, Jerusalém. Jerusalém é o tipo da igreja, a gente sabe disso. Todas as vezes que fala em Jerusalém, você pode entender como igreja. O grande conflito do mundo é entre Babilônia e Jerusalém. Apocalipse descreve esse conflito. O grande conflito no mundo é entre a igreja e o mundo. E quem está do nosso lado? É o Senhor da história. Somos objetos do amor de Deus, irmãos. Somos a igreja que foi comprada com o seu próprio sangue. O que você quer mais?
com medo de Covid. Olhe para o seu Deus, que é maior do que tudo isso. Não põe os seus olhos no lugar errado. Apocalipse 21 vai dizer da igreja: vi novo céu e nova terra, vi a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva para o seu noivo. Falando da igreja do Senhor. Essa igreja pela qual Ele derramou o seu próprio sangue. Por isso Ele está dizendo para nós: desperta, acorda, igreja, nestes dias. Jerusalém estava abatida naqueles dias. Estava derrotada. Mas a palavra vem: desperta, acorda. Vejam bem, irmãos, as ordens que nós encontramos nestes 2 versículos. Pode olhar na sua Bíblia. Desperta, revista-se do seu poder, vista-se de roupas bonitas de festa, sacuda o pó, levante-se, toma assento, solte-se de suas cadeias. São ordens que o Senhor dá à sua igreja, a esse povo que Ele ama. São ordens, são imperativos, que nós precisamos obedecer. E como eu já disse no final do versículo 8, porque nós estamos vendo distintamente, não sei se você está enxergando, estamos vendo distintamente o retorno do Senhor. Glória a Deus. Jesus vem, e vem breve. Porque não espere que esse mundo vai melhorar, que vacina vai resolver o problema desse mundo. Não espere isso, porque você vai se frustrar muito. Não espere. As coisas, não vou dizer aqui, né, porque vão piorar, porque achar que eu sou pessimista, né? As coisas vão melhorar para o povo de Deus, com toda certeza. Mas esse mundo está sob o julgamento de Deus, porque Deus diz aqui: olha, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. E você está vendo isso todo dia, toda hora. O nome do Senhor sendo blasfemado, Jesus sendo ridicularizado. Você acha que isso vai ficar barato? Deus zela pelo seu nome. Ele é zeloso. De Deus não se zomba. E nós zombamos a Deus de diversas maneiras. E nós, que nos dizemos crentes, principalmente como nós duvidamos do seu amor, do seu cuidado, da sua graça, nós estamos zombando de uma maneira talvez diferente, não expressando, mas duvidando. A dúvida, a incredulidade, não crer na palavra, é zombar de Deus. Ah, Deus falou isso, mas comigo não, é diferente. Essas ordens, irmãos, são dirigidas a nós, nestes dias, que muitas vezes estamos abatidos, muitas vezes estamos duvidando do futuro, muitas vezes estamos desanimados, com medo. Por isso o Senhor vem e diz: desperta, acorda, olhe para além dessa pandemia, para o que está acontecendo. A igreja é a representante do reino de Deus nestes dias, no mundo. E quando o mundo olha para a igreja, o que ele está vendo?
Um povo vivo, forte, confiante, que sabe para onde está indo, sabe por quem está sendo guardado? Ou está vendo uma igreja covardada, escondida, com medo porque pode pegar uma doença e morrer? Que igreja é essa, hein? O mundo precisa olhar para a igreja e ver nela o seu Senhor vitorioso. A igreja tem o privilégio e também a obrigação de manifestar a glória de Deus entre as nações. É o nosso chamado. Fomos comissionados para isso. Quando o Senhor Jesus disse: ide a todo mundo, pregai as boas notícias a todas as nações. Fomos comissionados, é o nosso privilégio, é o nosso trabalho, é o nosso dever. E o mundo precisa ver a igreja dessa maneira. A igreja possui o poder derivado do seu Senhor para realizar essa tarefa, porque o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito Santo para estar para sempre conosco. O Espírito Santo de Deus habita na sua igreja, habita na sua vida. O que temer? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Por isso o texto diz: revista, Sião, da tua fortaleza. Revista-se dia a dia do Espírito Santo de Deus. Ele está em nós. Mas quantas vezes nós temos entristecido o Espírito de Deus? Muitas vezes temos impedido esse Espírito de agir na nossa vida, porque confiamos ou ouvimos mais este mundo do que ouvimos a palavra do Senhor. Mas quando o Senhor disse para a gente ir e fazer discípulo de todas as nações, levando essas boas novas, Ele nos deu o seu Espírito. Vejam que Deus amoroso, maravilhoso. Ele não mandou ir na sua força, não, na sua capacidade. Por mais forte que você seja, por mais capacidade que você tenha, mas Ele mandou nos ir na força do seu Espírito. Não por força nem por violência, diz o profeta, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É que as barreiras caem, é que a igreja prospera, é que o mundo é transformado. E essa pandemia vem, irmãos, para nos despertar, acordar do nosso sono, nos revestir do Espírito, para irmos a todas as nações e dizer: esse mundo tem uma boa notícia. Não é só notícia de morte que você vê na televisão, morreu tanto, tanto. Temos que lamentar essas mortes, sim, mas não podemos deixar nos dominar por essas más notícias que você vê todo dia. E não está dando para ver televisão mais não, nem noticiário, porque está difícil. E a igreja? Que boa notícia nós estamos transmitindo, que esperança nós estamos dando, se nós mesmos estamos nos acovardando muitas vezes, deixando de levar essa mensagem redentora a um Deus soberano. Nada disso é acaso, tem um propósito. Jesus voltará em breve para pôr as ordem nessa casa tão bagunçada pelo ser humano e pelo pecado. Irmãos, as boas notícias estão em nós. E o Senhor nos deu essa autoridade, nos deu essa ordem para anunciarmos. Aí a gente ouve muito mais as más notícias
se abate muito mais, ficamos com medo. Mas a palavra é essa: desperta, acorda, reveste-se do poder do Espírito Santo que já foi te dado. Vista roupas formosas, não trapos de imundície, mas roupas de festa, roupas de alegria, roupas de júbilo. É hora de vestirmos as roupas de festa para as bodas do Cordeiro. Fomos convidados para as bodas. Com que roupa iremos? Apocalipse diz: aqueles que estarão nas bodas estarão vestidos de branco, porque foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Roupagens formosas. Isso significa que os dias de servidão, de murmuração, terminaram para a igreja. Ela não é mais escrava, como Jerusalém. Essa promessa de que nem incircunciso, nem imundo vai entrar, está se referindo, sem dúvida, da Nova Jerusalém. Aquela cidade santa, pura, lavada no sangue de Jesus. E eu creio que nesse tempo do fim, a igreja do Senhor será mais pura do que ela já foi durante toda a história. Porque ela estará sendo lavada e preparada para as bodas do Cordeiro, que se aproxima. As roupas muitas vezes caracterizam, né, algumas funções. O sacerdote, na época de Isaías, tinha lá suas funções. Quando alguém via um homem passando na rua com determinada roupa, sabia que ele era um sacerdote. Um rei veste lá com seu manto, coloca sua coroa, né, seu cetro. Você sabe que aquele é um rei. Por isso, irmãos, a igreja também nesses dias precisa ter a sua roupagem. Por isso está dizendo: veste das suas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. E sabe qual é a roupagem da igreja que vai diferenciá-la do mundo? É a santidade de vida. É a santidade de vida. É sermos separados, diferentes. Não exteriormente, mas internamente. Diferente porque nós cremos que há um Deus soberano em cima de toda essa confusão de pandemia. Cremos que há um Deus que tem nas suas mãos todas as coisas, inclusive a minha vida. Isso é ser diferente, é roupagem formosa. Porque não adianta você ter uma roupinha toda arrumada, toda diferenciada e por dentro está tudo podre, né? Mas somos chamados a ter uma roupagem de festa. Irmãos, uma coisa precisamos lembrar sempre é que as roupas que alguém usa estão inseparavelmente ligadas ao caráter dessa pessoa. As roupas que nós usamos revelam quem nós somos interiormente. Aquilo que fazemos com o nosso corpo revela quem nós somos interiormente. Por isso, quando Isaías fala aqui dessa roupagem formosa de Jerusalém, ele está dizendo do caráter transformado que aquela cidade teria pela ação de Deus. Ela seria a cidade santa ao Senhor.
Por isso, irmãos, nós, como igreja, nesses dias, precisamos nos distinguir deste mundo, por aquilo que nós cremos, pela maneira como nós agimos, na maneira como nós encaramos toda essa pandemia, na maneira como nós esperamos e olhamos para o futuro. É isso que vai nos fazer diferente. As roupagens que nós estivermos usando vão fazer diferença nesse mundo caído, maltrapilho, sem esperança, desesperado, angustiado, escondido, temendo morrer de Covid, mas não temendo cair nas mãos do Deus vivo e todo-poderoso e ser condenado eternamente ao inferno. E o próprio Senhor Jesus disse: olha, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como corpo. É esse que nós devemos temer. Essas são as roupagens formosas que a igreja precisa mostrar a este mundo. Quando esse mundo olhar para a igreja, precisa ver as roupas formosas, a esperança, a alegria, a fé, a certeza das coisas que virão. Possa haver uma igreja confiante na soberania. Não adianta dizer que Deus é soberano, se no fim você acha que você é que está cuidando da sua vida. Que é a sociedade que está cuidando, o governo que está cuidando da sua vida. E quando a gente fala de roupa, a gente precisa... Apocalipse, é interessante, ele fala muito sobre a questão da roupa, né? Por exemplo, Apocalipse 3, versículos 3 e 4, na carta à igreja de Sardes, o Senhor diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e do que tens ouvido. Lembra-te bem do que você está recebendo e do que você está ouvindo. Guarda e arrepende-te. Está projetando aqui? Lembra do que você tem recebido e ouvido, que você tem recebido aqui nesses congressos, que você tem ouvido nas pregações, no estudo. Lembra-te que Deus está falando ao seu coração, mas não basta ouvir, é preciso guardar, obedecer e arrepender-se. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós fomos chamados para andar junto com o Senhor. Não pela nossa dignidade, mas pelo sangue que Ele derramou. Como um povo santo, separado, vivendo em um mundo corrompido pelo pecado. A igreja precisa ter algumas marcas externas que mostrem de fato o seu relacionamento único, distinto com Deus. Aqui fala da incircuncisão. Os judeus tinham essa marca que os tornavam distintos dos outros povos. Mas agora o que tem distinguido a igreja, e tem feito diferença com as roupagens que nós temos nos apresentado a este mundo, a igreja reformada, de um modo geral, ela dá pouco valor aos símbolos externos da fé cristã, né? Acontece nos nossos tempos,
não tem nada aqui que possa, né, distinguir de alguma maneira. Cultos, templos simples, desprovidos de qualquer adereço. Como igreja reformada, nós não temos o costume de seguir calendário litúrgico, como muitas igrejas fazem, né, com as determinadas estações. Agora a época do advento, então veste roupa diferente, acende vela e não sei o quê. Nós não temos isso. Por quê, irmãos? Porque a ênfase da igreja reformada está na transformação interior pessoal. Está na liturgia simples de um culto. Está no culto onde o centro é a palavra de Deus e não os ícones ou coisas exteriores. Isso distingue a igreja reformada. O púlpito está no centro, a palavra é o centro da liturgia, do culto. Culto sem pompa, sem roupas. Porque isso distrai a atenção. Mas desde o início, centrado na simplicidade. O culto reformado se distingue. É uma marca que mostra a diferença de outras igrejas onde os cultos muitas vezes são rebuscados, com tantas coisas para distrair, para chamar atenção, para cativar. O culto na igreja reformada, alguém pode dizer, mas é muito devagar. Fica um pastor falando o tempo todo lá, né? Já está quase uma hora. A guarda do dia do Senhor é uma distinção da igreja. Dia do Senhor, não é nosso. A ênfase que a igreja reformada dá na participação da ceia, no assentar-se à mesa do Senhor. Não há privilégio maior. E quantos desprezam isso, acham que ficar sem a ceia não vai fazer diferença na sua vida? Vai e faz. Mas é uma marca da igreja reformada, a presença espiritual, real de Jesus nos elementos da ceia. São marcas distintivas que nós apresentamos ao mundo, que nós nos diferenciamos do mundo. Mas muitas vezes estamos mais com medo de qualquer coisa do que deixar de participar da ceia. A comunhão fraterna. Vejam como eles se amam, diziam lá na igreja primitiva. É uma marca distintiva da igreja do Senhor. Então, nesse mundo secularizado, irmãos, a vida do Espírito necessita de símbolos materiais que demonstram quem nós somos. É o cuidado com o nosso corpo, as roupas que usamos, os lugares que frequentamos, o uso que fazemos da nossa língua, tem que nos distinguir desse mundo pecado. Na perspectiva do profeta Isaías, a restauração de Jerusalém apontava para o final da história. E assim como nós cremos que a restauração da igreja fiel no tempo da tribulação aponta para a proximidade da volta de Jesus. Tempo de tribulação estamos vivendo, já começou. Jesus disse que é o princípio das dores, do parto, da nova criação. E nós precisamos nos distinguir nesse tempo. Ano das boas notícias. Você ainda coloca interrogação aí? Ou pode tirar, Pedro? Pode tirar. Com toda certeza e confiança. E dizer, ano de boas notícias 2020. Para a igreja. Para o mundo. É um ano de advertência. Para levar esse mundo ao arrependimento.
A palavra de Deus nos exorta nessa manhã, meus irmãos. Uma igreja cativa às normas deste mundo, incrédulo, desse mundo que odeia o Senhor Jesus, não deve se esquecer nunca das palavras de Jesus. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, diz o Senhor. E o Senhor disse, olha, se odiaram a mim, vão odiar também a vocês, não se engane. Esse mundo não é bonzinho. Com o cristianismo, você está chocado com o que estão fazendo? Não fique. Já fizeram isso com o seu Senhor, já cuspiram nele, já bateram nele. E quando bate em você, você fica cheio de mimimi, dodói. Ele diz que isso vai acontecer com você se você for fiel. Prepare-se. Dependa do Senhor. Nada disso que está acontecendo aí, irmãos, é obra do acaso. Um vírus que Satanás tem aproveitado para tentar nos separar do nosso Senhor, para impedir a nossa adoração, o nosso culto, a nossa comunhão fraterna, visa esfriar a nossa fé, a nos acomodarmos. Vamos ficar em casa mesmo, está mais sossegado, é mais fácil, está chovendo muito, está frio, está quente, está não sei o quê. E vamos nos afastando aos poucos. A apostasia nunca acontece de uma hora para outra, é um processo, e a gente não abre o olho, a gente entra nela. Não podemos aceitar passivamente que incrédulos decidam pela nossa fé. E muitas vezes usando uma suposta solidariedade humana, social. A nossa fidelidade primeiro é a Deus, irmãos. E depois ao ser humano. Jesus disse o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois, ao próximo, como a si mesmo. Mas acima do amor que você tem por você, deve estar o amor que você tem por Deus. E isso é que a história da igreja nos ensina. Que os mártires nos ensinam. Para eles, a fidelidade a Deus era muito maior do que a sua própria vida. Porque eles amavam a Deus acima de tudo e de todos. E às vezes eles estão colocando sobre nós um peso. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer isso, você não está amando o seu próximo. E essa vai ser a acusação contra o cristianismo, pode ter certeza, já está sendo. Quando o cristianismo disser, olha, meu compromisso maior e primeiro é com o meu Deus. E depois, com esse mundo. Sem dúvida, precisamos amar o nosso semelhante, ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Mas acima desse amor a nós mesmos está o nosso amor, a nossa fidelidade a nosso Deus. Esse tempo, irmãos, está exigindo de nós o que diz esses dois versículos. Despertar do nosso sono, do nosso comodismo, da nossa passividade, da nossa negligência com as coisas de Deus. Isso a exigir de nós um revestir novo do Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito, e aviva a tua igreja. Esse tempo está a exigir de nós vestir roupas de santidade, a nos distinguirmos deste mundo por sermos amparados, santos, diferentes, não no aspecto exterior, mas naquilo que nós temos e cremos e fazemos dentro de nós. Esse tempo está a exigir de nós sacudir o pó que tem se acumulado na nossa vida acomodada. Você deixa esses bancos aqui uma semana,
Você vem aqui, está cheio de pó em cima, né, Bruno? Assim acontece com a vida de muitos crentes. Vou esperar passar tudo isso. E só o pó acumulando. Precisamos sacudir. Sacode o pó, levanta-te. E toma assento aonde? Nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não é isso que Efésios diz? Que nós somos ressuscitados. Estamos assentados à direita do Senhor Jesus nas regiões celestes. Assenta no lugar que é seu. Soltar as cadeias que nos prendem a esse mundo passageiro, a esse mundo pecaminoso. Precisamos soltar as nossas cadeias, entender que nós não somos, o nosso mundo não é aqui. Nós temos uma pátria celestial, para onde nós estamos caminhando. Somos peregrinos, somos forasteiros. Estamos aqui de passagem, até quando Deus quiser. E quando Ele quiser, e não quando alguém disser que você pode ou não. Vamos ler aí, terminando a nossa palavra, do versículo 7 ao versículo 10. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas notícias, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai, povo de Deus, a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Aleluia. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém. Aleluia. Porque essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, encerrando o nosso congresso da juventude. E mais uma vez eu glorifico a Deus pelos nossos jovens, por aqueles que estão fazendo nesta igreja. E vão fazer muito mais, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça, irmãos, nestes dias. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais uma manhã que nós passamos na presença do Senhor. Obrigado pelo dia do Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, ó Pai. Ó Deus, que o Teu povo aqui presente, que o Teu povo que está remoto, possa glorificar o Teu nome nesta manhã. Bendizer-te pela Tua palavra, por tudo aquilo que nós temos experimentado aqui nesta manhã. Receba a nossa adoração, nosso louvor, e opera em nós conforme o Teu querer e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.